Nós estamos aqui para apresentar o projeto dos Terminais Ponta Negra. Meu nome é Maurício Kazufka, eu sou arquiteto de formação, sou doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na área de planejamento urbano e ambiental, especialmente na área de portos, na relação entre formação de portos e cidades, a minha área de atuação, e colaboro no DTA Engenharia, que é a empresa que está à frente desse projeto, uma das principais, ou a principal empresa do Brasil em engenharia consultiva na área portuária. Já fizemos mais de 700 projetos de portos na América Latina, na América Central, inclusive na Europa e no Brasil, em todos os portos do país. Entendeu meu pedido? Eu acho muito importante a gente estar esclarecendo dúvidas. O projeto está, a cada dia que passa, vendo maturidade, concretude, e se aproxima bastante o dia da audiência pública oficial do INEA, né, do órgão ambiental do Estado, que deve ocorrer na segunda quinzena de julho, é por isso que a gente está contando. E é muito importante, cara. A gente tem feito diversas reuniões com a comunidade aqui, há bastante vim conversar com os vereadores, e desde já está me colocando à disposição para, se algum vereador quiser fazer uma reunião com o seu pessoal, no seu bairro, na sua base, que a gente está disponível para a gente parecer mais diretamente as pessoas, né? Claramente que vocês já conhecem o projeto, tem uma noção, né? O Terminais Ponta Negra é um projeto de uma instalação portuária que se pretende instalar ali na praia do Jaconé, junto ao campo da Ponta Negra, e voltado especialmente para a movimentação de petróleo. A gente vai fazer uma rápida explanação. Se já me alongando, vocês me cortam, por favor. O mais importante é depois a gente trocar algumas perguntas, etc. Né? Bom, essa apresentação é basicamente o que a gente tem feito também com a comunidade, e ela tem diversos pontos. Vamos passar. A empresa que é a proponente do projeto, como o Fabiano falou, é a DTA Engenharia. É uma empresa especializada em projetos portuários, né? Atende o Brasil todo com projetos portuários. Ela não é uma empresa especializada em exploração de portos, em operação de portos. Para isso, ela trará parceiros, são diversos parceiros hoje que a gente está conversando e aguardando aí fechar essa parte de licenciamento para definir claramente os parceiros. E o licenciamento ambiental está sendo feito por uma empresa chamada Arcares, que é uma empresa de origem na Holanda, que atua forte no Brasil, uma multinacional de consultoria desse tipo de projetos, e com certeza está entre as 3 principais empresas aí do Brasil em área de consultoria e em especial na ambiental, né? O porquê desse projeto? Acho que essa é uma das questões principais, né? Uma das questões principais desse porquê está exatamente na localização das jazidas no mar, né? As jazidas de petróleo, elas se concentram extremamente em frente à região de Maricá. E esse foi o motivo que fez com que a DTA, que é uma empresa especializada na questão de portos, e que ela percebe que existe no Brasil um vazio para fazer a logística de todo esse petróleo que vai ser explorado no mar, que ela começasse a procurar locais onde ela pudesse organizar um parque portuário para estar suprindo essa necessidade logística, né? Então isso motivou a DTA. Isso é uma questão que a gente vai voltar em 5, 6 anos no tempo, que foi quando foi encontrada essa área, que já foi do Roberto Marinho, né, que era da Brookfield, né, e que estava sem uso, de frente para o mar, num local em que a gente já identificava como muito positivo do ponto de vista de profundidade, de terem grande profundidade naturais nesse tipo de embarcação.
e aí a gente vai contar um pouquinho nos outros slides da história. Associado a isso, veio a ideia do estaleiro naval. A gente está vendo quantas embarcações vão ser necessárias serem construídas e virar manutenção de todas elas, né? Então, um espaço confortável, e pela estrutura que é necessária construir, você precisa agregar novas atividades até para o negócio ficar de pé e mostrar completude comercial, né? E tem que pensar que esse é um empreendimento, logicamente tem que ter autorização do poder público, mas ele é um empreendimento dentro do privado, né? O estaleiro naval, que sem dúvida vai ser o grande demandador de mão de obra. Imagina-se que no estaleiro naval, entre 2.000 e 2.500 pessoas trabalhando diretamente no estaleiro naval. Ele aí representa 60% da mão de obra total do empreendimento. E nesse meio termo, nesse tempo de evolução do projeto, você teve uma mudança muito importante na legislação nacional, que foi a nova Lei dos Portos, que foi promulgada no Brasil no final de 2012. Né? Com a nova Lei dos Portos, você abriu para o setor privado a possibilidade de explorar carga de terceiros. Né? Eu falei, se a gente começar a me alongar em alguma coisa, vocês mandam a tesourinha aí, que o público passa no assunto. Né? Até então, no Brasil, só os portos públicos podiam operar cargas de terceiros. Os portos privados só podiam operar carga própria. Então, quem tinha porto privado? Petrobras, Vale, né? Grandes empresas que tinham carga própria para movimentar. Você não podia ter um terminal de terceiro, um terminal de contêineres, um terminal privado. Com a mudança da lei, plena execução do projeto, e a possibilidade do arco metropolitano, que vai chegar muito próximo de Maricá, o nosso pessoal entendeu que o container também passaria a ser uma opção importante de movimentação de mercadorias nesse ponto. Para a cidade, isso é importante, porque o terminal de petróleo em si, ele é o terminal que menos depende do entorno. Ele funciona por dutos, né? Então ele tem uma vida muito independente, ele tem lá 500, 600 operários e ele independe muito da cidade. O terminal de contêineres, ele já dialoga muito com a cidade, porque ele vai formar em volta dele muitas empresas para classificar mercadorias. Então ele é um grande demandador de uma evolução socioeconômica, né? Essa é uma imagem do terminal de contêineres. Essa linha vermelha? Não é na questão da estatura vermelha. Aí, vermelha, os quadros de referência a isso. Aqui é a situação das bacias, né? Qual que já tem exploração, qual que já começou a produzir comercialmente. Você me pegou agora, também não vou saber o que é aqui, né? Não passa, vai. Bom, uma questão principal, fundamental para defender um projeto desse, é a questão de você defender a alternativa de localização que você tem, né? Esse projeto, a gente precisou comparar a área de Maricá, no Japoné, com diversas outras áreas, né? Para a gente ver, comprovar para o órgão ambiental que essa era a melhor área. Então essa foi a melhor área na questão de profundidade, na questão de ter área suficiente para movimentação, quer dizer, a retroárea, que é a fazenda, a topografia plana da fazenda, o acesso asfaltado até a porta da área, né? Você não ter nenhuma unidade de conservação dentro da área, você ter pequena urbanização no entorno, se a gente pensar naquela área, uma área que está um vazio dentro da região metropolitana, e você ter uma área, aquele lugar em si, ainda de pequena atividade turística, uma praia muito pouco frequentada, não é que nem a praia da Vila aqui ou a praia de Ponta Negra do outro lado, que tem uma atividade turística maior, né? Então tudo isso pesou para essa ser considerada a melhor área entre muitas áreas do estado, né? A área, vocês sabem onde é que fica, lá na Ponta Negra, né? É importante a gente falar que o governo não sabe, volta. Tá.
É importante a gente falar que o governo do Estado do Rio fez em 2013, por um decreto do governador Sérgio Cabral, uma análise do litoral do Rio todo para definir os melhores locais para a instalação de um porto de petróleo que o governo entende que é estratégico para o Estado. E esse litoral que vai de Niterói até Saquarema, pela profundidade muito grande junto à costa, que é essa região do litoral que a gente está mostrando aqui, essa aqui é a linha de 50 metros de profundidade. Quando chega nessa região, a natureza fez o quê? Trouxe a grande profundidade muito para perto da costa. E se a gente está falando que a gente vai movimentar navios petroleiros, que são os maiores navios que existem hoje no mar, são os petroleiros, você precisa de grandes profundidades naturais. Então, o governo do Estado falou, essa aqui é uma das áreas mais importantes, mas foi essa e a área do Açu, como sendo as áreas mais importantes para um projeto desse tipo. Então, a localização nossa, ela está completamente conforme com o que o governo do Estado entende como sendo estratégico. Quando a gente aliou isso com a existência da fazenda, quer dizer, da área livre de frente para o mar, verificou-se que ali era uma situação ímpar. Você está dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, do lado da grande demanda, né? Você está próximo da futura refinaria, você tem grande profundidade no mar e você tem uma área vazia. Quer dizer, você conseguir juntar todos esses fatores no mesmo local, seria praticamente, foi além melhor do que a encomenda, né? Ô Mauro, a questão ali do Açu, qual a vantagem do Açu em relação a essa colocação? O Açu, ele foi colocado, foram duas áreas que foram consideradas adequadas. Essa é a região do Açu. A do Açu eu entendo que foi por motivos políticos, porque ela não é adequada. Se a gente olhar isso que eu acabei de falar, a cota de 20 metros de profundidade, ela se afasta 25 quilômetros da costa no Açu. E ela está 500 metros da costa aqui. Então, para você trazer o petroleiro para cá, você tem que fazer um canal artificial com mais de 25 quilômetros. Né? Você precisa de 30 metros, você precisa de um canal com 30 a 35 metros de quilômetros de extensão, com o Rio Paraíba lançando sedimento ali no mar do lado. Quer dizer, você teria que fazer uma dragagem constante. Então, ele entrou por questões políticas. Comercialmente, nenhum empresário vai colocar um porto desse ali, porque sabe que vai perder dinheiro, que não vai conseguir operar. Né? Para nós, da DTA, antes de comprar a área, a gente fez uma análise de fundo para verificar se não haviam pedras submarinas enterradas que pudessem inviabilizar o projeto. Quando a gente teve certeza que não haviam essas pedras, foi quando a DTA fez o lance para amarrar a área, para comprar a área. Né? A área terrestre, essa que está marcada em vermelho, essa é a propriedade hoje da DTA. Né? E a área do porto, ela vai se concentrar. Ela vai se concentrar onde está a setinha aqui, na parte plana da área, na parte que já está desmatada, né? Que foi aquela área toda do campo de golfe que era do Roberto Marinho. Toda a parte de montanha que a gente está vendo vai ser 100% preservada, o projeto não vai chegar além da cota 30 ou a cota 40. Né? Essa parte que vai ser feita ali é onde era aquela fazenda do Roberto Marinho, toda ali, aquela frente? Exatamente. Exatamente ali o projeto. Né? E a gente teve outra feliz coincidência, né? Que foi o gasoduto. Isso daqui demonstra a proximidade que nós temos entre a região que foi escolhida para o porto, entre Maricá e as reservas. O gasoduto da Petrobras, ele vai entrar no continente exatamente por esse pontilhado amarelo. Né? Já negociou com a DTA a aquisição de uma faixa de terreno ali para eles implantarem. Por que ele está entrando por aí? Porque é o lugar mais adequado, mais próximo para chegar até o Comperj. Né? Então você vê como que esse local está adequado e apropriado. Para o projeto, cria uma grande oportunidade. Porque a partir do momento que o gasoduto já abriu uma faixa de servidão até a refinaria, para você colocar ao lado do gasoduto um oleoduto, é uma coisa bastante simples.
A parte mais bastante simples, entre aspas, claro, não é bastante simples. Mas a parte mais difícil de um projeto desse é você abrir essa faixa de servidão, negociar proprietário com proprietário, terraplanar e deixar adequado para você colocar seu tubo. A faixa é larga, onde você está passando o gasoduto, você vai poder passar tubos de oleodutos, né, para transportar o petróleo que vai chegar, ou para exportar gasolina e outros produtos. É uma área que vai pertencer à Petrobras. Exatamente. Essa servidão, ele não costuma ser cercada, não. Outros oleodutos que eu conheço, eles só são desmatados, assim, é gramadinho, bonito, mas não tem cerca. Mas onde passando por proprietário, você pode passar por cima, sim. Inclusive ele entra subterrâneo, né? A parte de arrebentação, o gasoduto, ele não vem por cima da terra. Ele vem profundo, uns 20, 15 metros de profundidade. É uma máquina de perfura. Exatamente. Ele vai sair lá perto daquela curva ali. Bom, essa é uma outra visão da área, já um pouco antiga, a estrada já asfaltada hoje, né? Então essa área plana aí é onde vai estar concentrada o futuro porto. Esse é exatamente o empreendimento que está sendo hoje licenciado, que é o que a DTA está desenhando. Quer dizer, ele ainda não é o porto com seus operadores em cima, ele é a infraestrutura para esses operadores entrarem. E se a gente olhar, se você ver aqui a linha de praia aqui, passando aqui, né? A gente vê que parte está em terra e que parte vai ser aterrada sobre o mar, certo? Quando for feita a dragagem, tirar a areia, né, dentro dessa área fechada e mais a necessidade para você chegar até a cota de 30 metros, toda essa areia de fundo de mar vai ser lançada em terra e vai formar essa parte de terra. Todas essas pedras necessárias para o quebra-mar, que vai ser construído, que é a grande obra, né, é o quebra-mar, elas estão hoje em jazidas que estão aqui nesses morros atrás da área. Então todo o material pesado ele vai ser minerado na própria área. Você não vai ter grande movimentação de caminhões pela cidade, etc. A obra acontece dentro dela mesmo, né? Ela é toda compensada. Em cima daquela infraestrutura, essa é uma visão de futuro. Quer dizer, o terminal de petróleo ao fundo, de líquidos, o de container à frente e o estaleiro na parte direita, né? Que a gente está vendo. No mar, a gente vê 7 navios de óleo, certo? E junto ali ao container, 3 navios de container. Essa é a capacidade do porto. Os navios de óleo são de 2 tipos. Navios pequenos que ficam fazendo bate e volta na plataforma, né? Que fazem viagens curtas, 250 km, para buscar o óleo e traz para cá. Eles ficam cativos, eles são navios que vão ficar fazendo esse circuito o dia inteiro, a noite inteira, durante anos e anos e anos. E os navios grandes são navios que estão exportando esse petróleo. O petróleo chega em pequenas quantidades, é armazenado para quando o grande navio chegar, ele rapidamente poder ser carregado e sair. Quer dizer, tem uma logística muito eficaz, né? Esses são detalhes de obras, detalhes da construção do quebra-mar. São grandes pedras, né? Nessa parte de fora, que é a parte que recebe as ondas, a gente está falando de grandes pedras de 5, de 8 toneladas, né? São grandes pedras para poder suportar o impacto das ondas, que é a principal questão, né? É a questão que exigiu mais estudos, são estudos feitos por firmas especializadas que realizam esse tipo de projeto ao redor do mundo todo, né? Porque a gente sabe que o mar ele é violento na região, a grande questão natural para conter é o mar, né? Então a gente vê ali azul as áreas que vão ser dragadas, quer dizer, quando você chega muito perto do final do quebra-mar, aqui você já tem 30 metros de profundidade,
30 metros de profundidade, navega qualquer navio que tem hoje nos 7 mares. Quer dizer, é uma situação muito favorável do ponto de vista natural. E como o sedimento é grosso, areia grossa, quem conhece as praias aqui sabe, ele não movimenta muito. Então a manutenção desse pequeníssimo canal, ela vai ser muito pequena, você quase não vai precisar dragar ele para manter essa profundidade, né? Aqui alguns da recuperação, esse é um detalhe importante, quer dizer, a área a ser fechada, ela só tem uma entrada, ela tem uma porta em relação ao mar, né? Uma porta com 200 metros de largura. Se houver algum incidente lá, o cargo de carga de petróleo tem algum vazamento, você rapidamente pode puxar essa boia que funciona com uma contenção primeira, quer dizer, você evita alguma contaminação possível da parte externa. Então o porto, do ponto de vista, vai ser praticamente impossível, muito improvável. Já lógico que ninguém trabalha com a possibilidade de abrir vazamentos, mas isso um dia pode ocorrer. Ele tem uma defesa contra o vazamento, contra alguma poluição ambiental muito clara, né? Então as 3 grandes atividades, né? Esse é outro ponto interessante, quer dizer, o quebra-mar principal, aquele que sai de terra em direção ao mar, ele tem 2 km de extensão. Ele vai ser público, ele não vai ser um espaço privado, ele vai ser urbanizado, né? Vai ter uma calçada para as pessoas vão poder pescar, vão poder caminhar, fazer corrida e alguns equipamentos que a gente está pensando em colocar em cima dele, como um restaurante, ou um espaço de eventos, etc. Quer dizer, ele vai, sim, o porto, ele vai ser uma atração turística também. Ele vai ter, imagina você nesse ponto, você está a 2 km da areia, você olha para cá, você está vendo toda a Jaconé, e olha para o lado de lá e você vê a movimentação dos navios. Vai ser um local que com certeza vai ter uma visitação turística interessante. Bom, aí vem os territórios que a gente analisou, já é parte do estudo ambiental, né? Vamos passar um pouquinho mais rápido, mas todas as áreas que foram analisadas com bastante cuidado. A gente hoje, né, o estudo ambiental que está no INEA, que está sendo objeto de análise, tem 1.700 páginas. Foram mais de 100 técnicos das mais diferentes áreas que trabalharam para fazer esse estudo durante 1 ano e meio de trabalho. Então hoje essa região ela tem uma fotografia do momento, um diagnóstico que nenhum outro espaço da região aqui, de todo esse litoral tem. Se sabe exatamente a qualidade da água, do sedimento, da areia, se sabe exatamente que bichos que tem, que frequentam a região, que plantas que tem, quais são a extinção, quais não estão, qual é a do ar. Tudo isso são dados que vão ser a base do monitoramento para depois para a operação do porto, né? Se estudou muito a questão do mar, né? Das ondas, das correntes, dos bancos de areia, para a gente ter bastante clareza de que o porto não traria impactos que são os impactos mais problemáticos. Se você tiver movimentação de sedimento, que a gente fala que é da areia, e começar a formar erosão, ou banco de areia ou de montinho, né? O resultado final dessa simulação toda que foi feita é que nesse cantinho onde a pedra vai chegar na praia aqui, você vai formar, a praia vai crescer um pouco. Você vai ter uma deposição de areia aqui, que naturalmente hoje ela acontece no canto da praia, nas pedras. Se a gente olhar esse desenho, o que a gente observa, né? Por que esse local ele foi escolhido, que a DTA, que é uma empresa que pensa porto o dia inteiro, por que ela pensou que esse local era bom desde sempre? Porque ele tinha o que ele chama de um promontório. Essa pedra que divide Ponta Negra de Jaconé, já deixando abrigada um lago, né? E quando você encaixa o porto exatamente dentro desse espaço, você está trazendo o que a natureza fazia aqui, exatamente para esse promontório artificial que você está fazendo aqui. Se a gente tem uma praia que tem aí uns 30 km de extensão até Saquarema, você está deslocando o que acontecia naturalmente aqui. O que acontece naturalmente aqui, o sentimento dos engenheiros, dos técnicos cenógrafos já foi logo de cara. O impacto ambiental vai ser muito pequeno ou não vai ocorrer.
porque você está reproduzindo praticamente uma situação natural, né? Seria muito diferente a gente pegar esse mesmo projeto e colocar no meio da Praia Jaconé. Se a gente fizesse isso, com certeza você teria áreas de Jaconé que iriam ter erosão e áreas que iriam ter agressão. Você ia mexer em toda a dinâmica da praia. Quando você encaixa aqui, a coisa caiu como uma luva, e os estudos todos mostraram isso. Esse slide ele tem a ver com a questão vocês devem ter bastante ouvido falar, dos beach rocks, dessas pedras que tem na areia ali, que foram motivo de anotação do Darwin, né? O projeto, ele teve essa preocupação clara, até a gente deslocou um pouquinho aqui a posição para deixar esse agrupamento maior de beach rocks fora da área de projeto. Dentro da área de projeto, a gente tem dois agrupamentos muito pequenos comparados com o total de beach rocks que a gente tem ali, que se estende por mais uns 2 km pela Praia Jaconé. Aí tudo que foi estudado na parte de vegetação, né? A gente tem mapeado árvore praticamente hoje, árvore por árvore, e com uma licença prévia para essa instalação, vai ser nossa obrigação ter mapeado literalmente árvore por árvore. Todas as espécies animais de terra e mar foram todas estudadas. A gente tem hoje no estudo, se vocês abrirem, ele tem protocolo na Câmara, vocês podem localizar ele aqui na Câmara. Vocês vão ver o bicho que vocês tiverem interesse, vai ter um capítulo lá específico sobre ele. Assim como todas as questões do crescimento de Maringá, do crescimento de Saquarema, de que regiões da cidade estão crescendo, do que vive a cidade, emprego, confusão da população, carência de educação, de saúde, tudo isso está mapeado no estudo ambiental. E esse estudo ele termina com uma análise de impactos, né, e uma proposição de formas de você evitar esses impactos, né? Os impactos principais que foram observados, a gente fala que são no meio biótico, quer dizer, no meio das plantas e dos animais. Porque você tem naquela região ali, principalmente na parte que está do lado da área da fazenda, algumas espécies raras de animais e de plantas que vão ser atingidas pelo projeto. As plantas, para essas duas espécies, a INEA pediu para a gente fazer estudos especiais, né? Então a gente contratou universidades do Rio para poderem fazer essas análises especiais sobre esses pontos. As plantas, a universidade observou que existem em outras regiões em volta e propôs formas de salvamento. Quer dizer, antes de você fazer a terraplanagem, você salva as espécies pequenas, salva as sementes, faz um salvamento grande e replanta, porque a gente é obrigado a fazer compensação ambiental. E os animais você também vem recolhendo, você vem com um grupo de veterinários, de biólogos, e vem recolhendo. Tudo que você puder recolher de animais, você recolhe, e para cada um deles, se você olhar o estudo ambiental, existe exatamente a forma que você tem que tratar depois de recolher. Uma diferente da outra. Isso é questão que os biólogos, existem especialistas em cada tipo, e eles vão, isso tudo vai ser praticado. Eles recolhidos, uma vez recolhidos, eles vão para onde esses animais? Recolhidos, eles vão principalmente para outras áreas que tenham o tipo de vegetação semelhante, próximas. Eles são soltos. Eles são retirados dali. São retirados ali, são tratados, precisam de um tratamento, e são soltos em habitats parecidos, né? Então, se ele é um bichinho de restinga que mora pertinho da areia, ele vai ser solto em outro pedaço de restinga de areia. Se ele é da floresta, ele vai ser solto em outra parcela de floresta. Mas você já encontrava esses ambientes próprios? Sim, isso tudo está no estudo detalhado, onde vai soltar. Tudo isso é exatamente a fase do trabalho que a gente está vivendo. Quer dizer, é o debate com o INEA para eles estarem aprovando esse passo a passo que a gente colocou. Essa parte do meio biótico já ocorreu, foi muito grande, foi muito boa realmente. A vida marinha também está nesse meio? Vida marinha também, a riqueza maior está na vida interna, né? É uma região que não é de estuário, assim, né? O mar bate muito,
Então, não que não tenha, foi localizado os peixes que habitam ali, o tipo de incrustação nas pedras, etc. Mas a vida marinha não é um local de riqueza de vida marinha, é um local de riqueza de vida silvestre, sim. Bom, o estudo de impacto ambiental, isso acho que é muito importante para depois a sociedade civil tá cobrando do empreendedor, né? Isso é a metodologia consagrada, quer dizer, você se compromete com programas ambientais, né? Isso faz parte, quer dizer, você analisou o meio ambiente, viu como é que o empreendimento vai se comportar ali, viu que tipo de alteração que vai ocorrer e você propõe formas de que essas alterações sejam as menores possíveis, né? E essas formas, elas passam a ser um compromisso legal do empreendedor, né? Então, o INEA vai fiscalizar isso, mas é bom que a sociedade civil crie ONGs específicas, que a Câmara dos Vereadores crie uma comissão específica de fiscalização, para que isso seja realmente praticado, né? Então, a gente tem programas de controle e monitoramento, são 10 programas, que são basicamente a gente está monitorando a qualidade da água, do mar e da lagoa, qualidade do ar, ruídos, etc. Tudo isso tem padrões de aceitação, né, que são regulamentados pelo IBAMA, e tudo tem que estar enquadrado dentro desses padrões, né? E a gente monitora, e caso alguma coisa saia fora do padrão, você tem que propor algumas medidas do empreendimento para que ele possa voltar ao padrão. Vamos supor, a gente coloca lá uma estação de tratamento de esgoto X, porque não vai ter esgoto tratado pelo SEDAI, é uma estação de tratamento próprio. Aí vamos supor que o efluente tem que sair na cada de A, mas está saindo A mais 0,2. Você tem que ir na sua estação de tratamento de esgoto e ou operar a melhor, ou ver que você errou na direção de tratamento de esgoto, precisa operar isso. Em tese, o empreendimento, a engenharia hoje ela é ambiental. Quer dizer, ele já sai todo com um engenho, né, forma de engenharia para se autocompensar. Você não pode hoje fazer um empreendimento e vai lançar esgoto e não pensou como vai tratar o esgoto. Vai captar água, mas não pensou como é que vai tratar a água. Vai emitir fumaça, mas não pensou em como vai colocar o filtro. Tudo isso tem que nascer junto com o projeto. E nasce. É por isso que é colocado pelo INEA nesse estudo. Mas o monitoramento vai mostrar se isso está de fato ocorrendo ou não, né? Você tem programas de relacionamento, né? Então tem programas voltados para os pescadores de Ponta Negra. Você tem hoje cerca de 50 pequenas propriedades que estão dentro da área, que não nos pertencem, que serão negociadas após a licença prévia. Já existe um diálogo com esses moradores, todos estão cadastrados, todos nos conhecem, nós conhecemos todos eles. Você tem um programa especial, então, agora para fazer a aquisição desses imóveis. Existe uma compensação específica para eles? Todos vão receber por seus imóveis valores que se eles colocassem à venda no mercado sem o empreendimento, eles não receberiam. Vão ter facilidades de mudança, vão poder pegar todos os materiais que quiserem na casa e reaproveitar. Quer dizer, alguns estamos procurando quase que mensalmente para saber quando é que vão poder vender. Alguns, claro, não receberam a notícia com alegria e estão resistindo, não vão poder vender. A maioria ali quer vender. Não sei se vocês conhecem esse bairrinho que tem no Jaconé, bem do lado do empreendimento, mas é um lugar bem abandonado. É um lugar que, inclusive, por incrível que pareça, alguns recorrem IPTU para Saquarema, sendo que eles estão aí um quilômetro para dentro de Maricá. Mas a limpeza pública lá de Maricá, eu falei para eles, eles ficam pensando em Saquarema. Vocês não são de Saquarema, eu discuti com eles diversas vezes. O lixeiro que passa aqui é de que prefeitura? É de Maricá. Então, acho que Maricá ia vir recolher lixo em Saquarema. Existem 60 propriedades, algumas são terreno. Aí você tem lá umas 15 famílias que moram e tem umas 20 famílias, 25 famílias de veranistas. Entre esses veranistas tem uns que vêm uma vez, 2 vezes por ano, e tem uns que às vezes passam uma semana aí, 10 dias aí, são pessoas que vivem no Rio e vivem aqui, vamos falar assim, né?
você tem os programas de compensação mesmo, que são esses programas para problemas que você não vai conseguir resolver. Por exemplo, você vai extrair, você vai suprimir lá 30 mil metros quadrados de mata. Você vai suprimir mesmo, né? Você não tem como dizer assim, não, eu não vou suprimir. Você vai suprimir. Você vai ter que plantar mais do que 30 mil metros de mata semelhante em algum lugar. Isso é o que a gente chama de programas de compensação, né? Dentro desses programas de compensação, a gente já propôs para o INEA, e está sendo muito bem visto, a ideia de formar em volta do empreendimento um anel, né, um arco de áreas de preservação que o próprio empreendimento ficaria responsável por manter. Parte dessas áreas pertence ao empreendimento, parte, né, essa área do lado direito não pertence. O empreendimento, dentro dessas compensações, ele precisa repassar 1,02% do seu investimento para um fundo que é um fundo difuso de compensação ambiental que o INEA controla, né? Como Maricá hoje, ela tem uma Secretaria de Meio Ambiente, ela tem um Conselho de Meio Ambiente, ela tem unidades de conservação legais, né? E ela agora tem um plano de manejo dessas unidades de conservação, que a gente inclusive apoiou para que ele passasse a existir. Maricá, a Secretaria de Meio Ambiente tem como puxar esse dinheiro de volta para cá. Ela é forte candidata a conseguir puxar, porque toda a missão de casa necessária, Maricá fez. Então, assim, não tem nenhuma razão para esse dinheiro ser gasto em Nova Friburgo, ou ser gasto na Praia de Tijuca. Não quer dizer que isso não possa acontecer. Mas, e aí vai ser importante também a aliança política para fazer esse governo puxar. Tecnicamente, ela está habilitada para puxar. Então, ela tem que conseguir puxar. Esse projeto que vocês viram, aquela terraplanagem, essa primeira fase, ela tem um orçamento de R$1 bilhão. Então a gente já está falando aí em mais de 10 milhões de reais que vão ser depositados nesse fundo. Se a gente pensar em tudo que os empreendedores depois vão colocar em cima disso, a gente está falando de mais 3 ou 4 bilhões de reais. Então a gente tem realmente um fundo, um recurso de compensação ambiental grande, que vai valer muito a pena Maricá fazer o esforço para que seja todo ele gasto nas unidades de conservação de Maricá. E com isso poderia se comprar áreas, etc. Bom, a gente tem uma conclusão que é bem sintética, mas existem duas condicionantes aí que precisavam ser cumpridas, né? Que são absolutamente importantes. A primeira é essa, quer dizer, o Brasil ele precisa de solução logística para a exploração e produção marítima de petróleo, nas bacias de Campos e Santos. Esses volumes que a gente vai atingir daqui a 8, 10 anos de produção, eles não hoje, se fosse hoje, pode fazer uma mágica, explorar isso semana que vem, tem que ficar boiando no mar, porque você não tem logística para movimentar isso. Então, uma solução como essa é uma necessidade do país. Não estou falando que seja essa, nós estamos correndo para que seja essa. Pode vir outras, né? Existem outros movimentos correndo no país nesse momento. A segunda questão é o seguinte: o estado do Rio, que é o estado que hoje concentra toda a atividade de petróleo, né? A sede da Petrobras para o Rio de Janeiro, as principais reservas estão em frente ao estado do Rio, os estaleiros estão no estado do Rio. Quer dizer, o Rio hoje, né? O momento econômico do Rio é um momento de petróleo, né? O Rio, sem o petróleo, estava passando dificuldades enquanto estado, porque hoje ele tem um vetor econômico muito importante. Maricá está dentro desse processo, está recebendo royalties, né? Está tentando colocar uma base de apoio aeroportuária e tem a possibilidade de ter um porto também. E vai ter a entrada no gasoduto. Conforme você entra no processo, você tem acesso a mais royalties, porque você não é só um lugar que está de frente para o petróleo, o seu município tem unidade de produção desse processo, né? O Estado do Rio, então, quer que essa logística seja no Rio, é a estratégia do governo. E estudou o litoral e falou: essa é a região. Qual foi o grande problema que esse estudo do governo viu para essa região? Era a dificuldade retroária.
você tinha a frente do mar perfeita, mas como você tem uma ocupação, né, em terra, apesar dela não ser de grande pensamento, ela se falar que a ideia é feita, mas toda picada. Se você vai em direção a Niterói, a coisa fica mais difícil. Itaipuaçu era uma área que foi comprada como Jaconé. Não dá para te imaginar, mas é muito mais complicado implantar esse porto junto lá à pedra de Itaipuaçu do que junto à pedra da Ponta Negra. Então isso vai analisando. Quando você vai para Saquarema, é uma cidade que a vocação turística de Saquarema já está mais consolidada no Cajamar, né? É uma cidade que vive o turismo plenamente, tem mais dificuldade de receber a infraestrutura, né? Então, a questão da retroárea, você ter essa fazenda de frente para o mar junto ao promontório da Ponta Negra, fez com que a grande restrição a essa região, que eu vou colocar como alerta, fosse resolvida, né? Outros grupos empresariais vão mobilizar gente para tentar colocar um pouco de areia no projeto, como isso vem acontecendo, outras regiões interessadas. Então a gente tem feito essas reuniões para procurar esclarecer, ser o mais aberto possível e para procurar angariar apoios para essa audiência pública, porque vai ser um momento, com certeza, a gente vai assistir aí uma reunião tensa por causa desse jogo, né? A gente até queria fazer, antecipar um pouco, melhor deixar passar a Copa, Apesar que a Copa está calma, né? Mas há 60 dias atrás a gente achava que a Copa ia ser um momento de caos social. Isso aconteceu ainda bem. Bom, é isso que eu queria falar. Estou aberto aí para dúvidas e agradeço bastante a atenção aí de vocês. Mauro, só a título de esclarecimento, se você pudesse passar para a gente uma cronologia de tempo do encadeamento dessas licenças, das audiências, todo o protocolo ainda ser cumprido para a feitura e implantação do porto. Isso é uma coisa importante. Então, a título de esclarecimento, nós protocolamos o estudo ambiental no INEA em dezembro, né? Todo o trabalho foi feito. O INEA está finalizando a análise, a promessa deles é que dia 3 de julho, agora daqui a 10 dias, né, a gente faça uma reunião com a chamada SECA, que é a Comissão Estadual de Controle Ambiental, que é um órgão colegiado, que está acima do INEA, que é quem organiza a audiência pública e de fato emite a licença. A gente faz uma apresentação mais completa do que essa, apresentação de 2 horas, para esse grupo. Ele fala assim: vocês estão prontos para a audiência pública. Isso ocorrendo, espero que vai ocorrer mesmo, a gente vai agendar a audiência pública, precisa agendar com 15 dias de antecedência. Essa audiência pública deve ocorrer, como eu disse, na segunda quinzena, final de julho. Depois da audiência, deverão vir alguns questionamentos, a gente vai responder por escrito, para o INEA dar ou não. A gente acredita que vai dar, eles também estão dizendo que devem dar, porque o estudo ambiental respondeu as principais questões, a licença prévia, né? Licença prévia, então a gente acha que ela vem em agosto, setembro.